Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos. Por isso os poderes agem neste homem. Outros diziam: é Elias. Outros ainda diziam: é um profeta, como um dos antigos profetas. Ouvindo isto, Herodes disse: ele é João Batista, aquele a quem eu mandei cortar a cabeça. Mas ele ressuscitou. Herodes tinha de fato mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno, era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, e agradou a todos. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres, e eu te darei. Ele jurou ainda dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Gente boa, que bom estarmos reunidos, unidos nesta tarde, celebrando em torno do altar a nossa Eucaristia. Uma vez mais, nosso encontro com o Senhor, Deus que nos acolhe, Deus que nos une e reúne para celebrarmos o grande mistério da nossa salvação. Onde uma vez mais ouvimos Jesus, Deus nos falando, onde uma vez mais oferecemos também, como um dia no Calvário, o corpo, sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados da humanidade inteira. Cada Eucaristia, memória viva, atual, presente, daquele grande sacrifício que Cristo ofereceu ao Pai em redenção dos nossos pecados. A alegria de ouvirmos a palavra de Deus, Deus que fala com cada um de nós, mostra-nos os caminhos a serem seguidos, e ouvimos na primeira leitura, já capítulo 47 do livro do Eclesiástico, contando, falando, elogiando de certa forma os feitos de Davi. Davi, aquele que foi escolhido por Deus como criança, ungido como rei de Israel, pisou na bola
fraquejou, cometeu o pecado, chorou amargamente, pagou por seus pecados, foi restituído e permaneceu na graça de Deus. Davi, aquele que invocou o nome do Senhor. É bonito olharmos o texto que nós ouvimos hoje, no livro do Eclesiástico, que vai dizer da onde que vinha a força, da onde que vinha a sabedoria, da onde que vinha a graça, da onde que vinha a autoridade, vamos dizer, o poder de Davi. Porque o povo o aclamava, ele tinha sabedoria, ele tinha inteligência, ainda molecote conseguiu lá com a sua funda, o seu estilingue, derrubar o grande gigante Golias na luta contra os filisteus. E a palavra de Deus diz, queridos irmãos, Davi invocou o Senhor o Altíssimo, e este deu força ao seu braço direito. Davi invocou o Senhor, e este lhe deu força. Se nós queremos força para a nossa luta, se nós queremos força para a batalha do dia a dia, ou para as batalhas do dia a dia, se nós queremos força para os enfrentamentos do dia a dia, força para sermos bom pai, boa mãe, bom sacerdote, bom cristão nesse mundo, para fazermos o bem, nós precisamos invocar o Senhor. E Deus não se faz de desentendido, Ele não volta as costas para aquele que invocam o seu nome. Pelo contrário, Deus acolhe a nossa oração, Deus acolhe a nossa prece. Deus atende as nossas súplicas. Assim como atendeu de Davi a sua prece, a sua oração, porque ele invocou o nome santo do Senhor. Que nós possamos invocar sempre a Deus. Quantas vezes, queridos irmãos e irmãs, nós estamos fazendo alguma coisa e a gente dá lá uma martelada no dedo, ao invés de invocarmos o nome de Deus, a gente fala é besteira. Quando acontece alguma coisa errada, a gente ralha tudo quanto é nome. Ao invés de invocarmos as graças, as bênçãos de Deus. Como que se dissermos palavrões, ao dizermos palavrões, aquilo adiantaria alguma coisa. Alguma coisa deu errado, um acidente na nossa vida, com a nossa caminhada, e a gente começa a blasfemar como se isso fosse resolver o problema. Se nós queremos força para resolver, sabedoria para enfrentar, nós precisamos invocar a Deus, é clamar a Deus, é dobrar os joelhos, erguer os braços aos céus, pedir, suplicar, clamar com fé, com confiança. Quando o povo de Deus ia para a batalha, ficou lá Moisés, os demais sacerdotes, de mãos erguidas clamando, enquanto estava de braços erguidos clamando, o povo, os soldados venciam a batalha. A hora que ele cansava, começava a baixar o braço, começava a perder a batalha. Meu irmão, enquanto nós estivermos de braços erguidos a Deus, segurando nas mãos de Deus, para caminharmos segurando nas mãos de Deus, a vitória será nossa. Mas se nós soltarmos as mãos de Deus e quisermos segurar nas mãos do mundo, nas coisas do mundo, nós vamos afundar, nós vamos perecer. Então aprenda bem isso, aprendamos bem isso para a nossa vida, né? O Pai também precisa aprender isso, a invocar mais e mais o nome do Senhor no nosso dia a dia, a confiar mais e mais em Deus, a deixar Deus realmente guiar a nossa vida, na nossa caminhada, em todos os momentos. E quando invocamos, cantamos louvores, palavras de louvor ao nome do Senhor, quando nós bendizemos a Deus, o Senhor lhe perdoou os seus pecados e exaltou para sempre o seu poder e concedeu-lhe a aliança real e um trono glorioso em Israel. Essa foi a graça que Deus concedeu a Davi por ter lhe invocado o seu nome. Assim também Deus pode perdoar os nossos pecados, Deus pode também exaltar-nos, porque nós invocamos a Ele. Não é porque nós cometemos pecado, porque nós temos fraquezas,
que nós não temos o direito de clamar a graça de Deus. Pelo contrário, quanto mais fracos, mais nós devemos pedir, mais nós devemos clamar. Quanto mais fracos, mais nós devemos invocar a bênção de Deus. Porque quanto mais desnutridos, mais alimento a pessoa precisa. E quanto mais desnutridos na fé, na graça, na bênção, quanto mais mergulhados no pecado, mais da misericórdia, do amor de Deus nós precisamos invocar. Então, meu irmão, minha irmã, não tenha medo. Como dizia o Papa Francisco, tempos atrás, o ser humano pode cansar de pedir perdão, mas Deus não se cansará de perdoar jamais. Então, que nós possamos sempre clamar, invocar o nome do Senhor. Olhamos o Evangelho, capítulo 6, versos 14 seguintes de São Marcos. Encontramos o pessoal discutindo quem era Jesus, e aí entra Herodes recordando aquilo que ele tinha feito com João Batista. E a história de João Batista, e olha que começa com Herodes, com uma coisa pequena que ele não quis mudar, e essa coisa foi crescendo, e de repente ele acabou tendo que matar João Batista, porque ele não quis ouvir a voz de João Batista. Às vezes as coisas na nossa vida também começam com coisas pequenas. A gente pode mudar aquilo, mas a gente não quer mudar. Não vai, deixa para frente, quem sabe um dia. E a gente vai deixando, vai protelando, procrastinando as situações, e quando vê, a casa cai. Nós não podemos deixar para amanhã, deixar para depois. A conversão, a transformação, a mudança da nossa vida deve ser no hoje da graça de Deus. Se agora que Deus está nos dando essa oportunidade, que a gente possa, Senhor, ajuda-me a ser melhor. Herodes não aproveitou, João denunciou os seus erros, ele tomou consciência, tanto que ele tinha medo e sabia que João era justo, mas ele não quis mudar de vida. Depois teve que fazer uma besteira ainda maior. Quando entra a sua filha, ou a filha de Herodíades, sua concubina, dança bonito, Herodes tinha tomado uns goles a mais, fala besteira, fala o que não deve, para variar, né? Quem bebe demais. E aí, depois ele se torna prisioneiro das suas palavras. E ele se vê obrigado a mandar degolar João. Queridos irmãos, queridas irmãs, que nós não nos tornemos prisioneiros das nossas palavras. Que nós peçamos sim a luz do Espírito Santo para discernir bem o que nós falamos. Quantas vezes a gente vai falando sem pensar, julgando, do jeito que vem, vai, a gente não pensa, não reflete se é verdade, se não é. Ao ouvir dizer, já passo para frente, do jeito que eu recebo, nem leio, já transmito para outro, já encaminho para mais 500 aquilo. Não penso se aquilo vai ser bom, vai ser ruim, se vai ajudar a crescer, se não vai. O importante é passar para frente, para dizer que eu estou sabendo daquilo. Nosso mundo vai crescendo nas fake news, palavra bonita, para substituir fofoca. Precisamos, queridos irmãos e irmãs, sermos mais atentos, para não nos tornarmos reféns de nossas palavras, prisioneiros das ideias que muitas vezes nós não concordamos, mas se acabamos falando, nós nos tornamos delas prisioneiros. Assim como foi Herodes com as suas palavras. Estamos celebrando a primeira sexta-feira. E a sexta-feira, todas as sextas, sempre dedicadas ao Sagrado Coração de Jesus, de maneira especial a primeira sexta. E nós queremos nessa sexta-feira, de maneira especial, clamar a misericórdia do Senhor. Daquele coração aberto, daquele peito generoso de Cristo, de onde jorra sangue e água que vão lavando o sagrado madeiro, que jorre realmente a misericórdia de Deus. Sobre mim, sobre você, meu irmão, você, minha irmã, sobre cada uma de nós, sobre aquelas que trazemos no coração. Mas a nossa prece especial hoje pelas almas do purgatório. Que do coração de Jesus a misericórdia
emane sobre todos aqueles e aquelas que já faleceram, as almas que estão padecendo no purgatório, que alcancem a misericórdia de Deus. Deus quer salvar a todos. Deus não se alegra com a morte do pecador, pelo contrário. Cada um somos obras-primas de Deus. Deus nos fez para estar com Ele. Então vamos pedir que Deus, na sua infinita misericórdia, acolha todos aqueles que daqui partiram. Convido a em pé ou ajoelhados, rezarmos a nossa ladainha pelas almas.